Tem uma história lá do consultor da IBM. Tinha uma máquina de US$ 1 milhão. E aí essa máquina ela deu problema. E aí ligaram para a IBM e falaram, olha, tinha um consultor. E o consultor chegou e foi lá, olhou a máquina e tal, apertou um parafuso e pronto. Falou, ó, agora já está funcionando. Todo mundo testou, a máquina estava funcionando. E aí as pessoas falaram assim, caramba, poxa, realmente está funcionando sim. Aí o consultor, olha, tá aqui a nota, R$ 10 mil. Aí, caramba, R$ 10 mil para você vir aqui e apertar um parafuso? Ah, não, tá muito caro isso aí. Faz o seguinte, o cliente falou, eu pago esses 10 mil, mas pega uma nota e escreve para mim o que você está cobrando. E aí o consultor pegou a nota e escreveu, apertar parafuso, R$ 1. Saber qual parafuso apertar, R$ 9.999. Olá, eu sou o Ronald Perrini. Eu ensino profissionais que trabalham com TI a fecharem mais contrato e aumentarem os seus clientes. Siga nas redes sociais Ronald Perrini, na sua rede social preferida. Se for Facebook, Ronald Perrini, YouTube, Ronald Perrini, Instagram ou LinkedIn, também Ronald Perrini. E nesse vídeo eu vou falar sobre como cobrar pelo seu conhecimento. Imagina que você conhece, estudou muito sobre um assunto. Quanto mais conhecimento uma pessoa tem, maior é a capacidade dela gerar resultado em menos tempo. Imagina só, um lenhador que já é experiente, que já trabalha cortando madeira já há vários anos. Ele, com a experiência dele, ele sabe como dar uma machadada e como cortar mais madeiras em menos tempo. Ele sabe, na hora que ele dá uma machadada, se o machado está afiado e a lenha vai ser cortada, ou se ele está batendo demais e a lenha não está cortando. Então ele entende ele domina aquele ambiente, aquele mundo ali de cortar lenha e ele consegue executar o trabalho numa performance mais rápida e sem menos esforço. Por quê? Porque um machador inexperiente, o que ele faria? Ele amolaria o machado e ele daria porrada na lenha para fazer a lenha quebrar. Só que uma vez que o machado não está tão afiado e à medida que vai batendo, vai perdendo essa potência de corte, um inexperiente ele continua. O que ele faz para aumentar para aumentar o resultado? Ele aumenta a potência da porrada na lenha. Então ele se esforça muito mais para ter um resultado, ao invés do que uma pessoa experiente se esforça muito menos para poder ter um resultado mais rápido e melhor. Então, por que você pode cobrar pelo seu conhecimento? O resultado é algo que é concreto. Sempre que você faz uma consultoria, ou que você presta um serviço, ou vai instalar algum ambiente, sempre que você vai fazer alguma atividade, no final dessa atividade, você tem um resultado, que é o projeto lá entregue. Agora, você já parou para pensar que quem é sênior, quem tem muito domínio sobre um assunto, consegue entregar esse mesmo projeto de uma forma mais rápida e de uma forma mais fácil. E muitas das vezes sem precisar estressar o cliente. Eu já vi várias vezes acontecer e num projeto que eu já participei, eu já vi técnico júnior indo para o cliente e ele de repente sentava, precisava fazer uma configuração e na hora de configurar acontecia um determinado problema. Como era a primeira vez que ele via aquele problema, ele não sabia como resolver. E aí ele via o erro e ele virava para o cliente e falava, olha, tá dando um erro ali. E o cliente falava, tá, mas que erro? Aí ele, peraí que eu já vou falar. Ia na internet, fazia uma pesquisa, via qual era o motivo do erro e falava, olha, para essa instalação funcionar, o serviço precisa estar com essa determinada configuração. E virava para o cliente e falava, olha, é a configuração que não está instalada lá no serviço. Eu preciso que essa configuração esteja assim para a minha instalação funcionar. E aí o cliente falava, poxa, mas caraca, como é que faz isso? Como é que eu faço essa configuração? Ele falava, fala com a sua equipe aí. E aí o cliente começava a conversar com a equipe.
E aí vinham outras pessoas da equipe e tentava entender o que que era e tal. E depois chegava uma pessoa que tinha bastante conhecimento técnico e falava assim, olha, mas espera aí, por que você quer que eu tenha esse serviço aqui funcionando? E o cliente e o consultor vira para o cliente e fala, não, porque eu preciso disso para a instalação funcionar. E aí, cara, por incrível que pareça, isso já aconteceu milhares de vezes. Quando chega uma pessoa experiente e fala assim, olha, não, você não precisa. Se você fizer essa outra configuração, vai funcionar do mesmo jeito. E aí o analista júnior, ele fala, ele toma um susto e faz essa outra configuração e não precisa de mobilizar uma equipe enorme ou várias pessoas para fazer uma alteração, porque tinha uma outra maneira dele fazer. Ou seja, essa é uma situação clássica onde o consultor, sem experiência, ele cria uma situação que impacta várias pessoas, seja do cliente, às vezes até da equipe dele interna, sendo que ele incomoda essas pessoas, sabe? E quando você tem mais conhecimento, as coisas que saem da sua boca são coisas mais certeiras. Ele não especula, ele não chega e fala, olha, eu acho que você precisa ter essa configuração aqui. E aí passam dias, a pessoa fala, não, mas dá para fazer sem essa configuração. E ele volta a falar, e faz. Isso é especulação. Isso é ruim porque demonstra para todo mundo que ele não tem domínio na solução. Ele vai até conseguir terminar de fazer a instalação, de entregar o projeto, vai conseguir. Só que ele partiu para um processo de estresse com várias pessoas. Isso daí acontece muito. Já quem é sênior, como é que funciona? O cara que é sênior, ele chega e vai lá, faz a mesma instalação. E aí acontece o mesmo erro. Só que o sênior, ele entende melhor de como que funciona a arquitetura. Então, ele vê o erro. Buscou no Google, veio uma solução. Só que ao invés dele levantar e fazer como o júnior, já avisar todo mundo, vocês precisam fazer isso, ele vai entender o porquê que a recomendação é aquela. Depois que ele entende o porquê, ele pensa, então tá, se é por conta disso, será que não tem uma outra alternativa? E ele pensa em como executar a tarefa de uma forma melhor, sem gerar estresse para as outras pessoas. Certo? E aí, ele passa por aquele obstáculo ou aquela dificuldade, realiza a instalação e entrega o projeto. Só que no primeiro cenário, o cara entregou o projeto, sendo que fez um estardalhaço, gerou um estresse, incomodou e tal. No segundo, ele entrou na dele, ele fez o projeto, entregou e falou, olha, tá funcionando. Então, nesses dois cenários, os dois conseguem entregar. Só que muito provavelmente o analista que é sênior, ele entrega de uma forma melhor, de uma forma mais rápida, com menos estresse, com uma experiência melhor para o usuário. É igual fazer obra em casa. Quem já fez obra Eu moro em apartamento, já fiz obra, quem já fez sabe. Cara, você contratar um pedreiro bom e contratar um pedreiro ruim é muito diferente a experiência. Sabe, um pedreiro bom, ele resolve tudo. Ele fala, olha, eu troquei o piso. Então ele sabe, fala, olha, você tem que comprar esse rejunte, é assim que funciona, sabe? Eu preciso cortar o piso dessa maneira, ele entende tudo. O pedreiro ruim, ele só vai te passando coisa que ele precisa. Ele só vai te falando, nossa, doutor, aqui ó, não funcionou não. Doutor, eu acho que isso daqui, essa argamassa não é boa. Aí tu fala, cara, você acha ou tem certeza? Não, eu acho que não é. Mas ó, vou tentar fazer funcionar aqui, vou dar um jeitinho. Entendeu? E você que tá pagando, você fica assim, caraca, cara. Vai dar um jeitinho, pô, tomara que ele consiga, né? Você torce. Então, o conhecimento, ele vale muito mais. Principalmente para quem está pagando. Principalmente para a pessoa que está recebendo o serviço. Então, se o conhecimento ele vale mais, ele, teoricamente, tem que ser cobrado por isso. Tem que custar mais caro. E aí, as pessoas têm dificuldade para poder cobrar pelo conhecimento. Mas os clientes, eles percebem essa diferença, por exemplo, do sênior para o júnior, que o sênior analisa e o júnior não? Os clientes percebem isso? Com certeza. Os clientes, eles percebem isso na hora que o projeto está em execução. E ele consegue perceber
que o consultor que está executando o projeto não tem conhecimento. E dentro dos clientes existe uma gíria para isso. Sabe qual é a gíria para consultor? Não, qual é? A gíria é o seguinte: o cara que não tem conhecimento, as pessoas falam, ih, esse consultor é fraco. É assim que as pessoas chamam. Fala, ih, cara, ó, o cara que veio aí é fraco, hein? Ih, é mesmo, cara, é fraco? É, fraquíssimo. É assim que acontece, entendeu? E tá lá o consultor sentadinho lá na mesa, lá, trabalhando, e todo mundo percebe, os clientes, eles sabem. Só que o cliente, ele só vai descobrir depois que o projeto está vendido e que já está na fase de implementação. Entendeu? E o desafio aqui desse vídeo é como que você, que executa muito bem um projeto, que é sênior, pode transmitir isso na fase da venda e conseguir cobrar pelo seu conhecimento na fase da venda. Entendeu? Não depois da implementação. Porque antes de comprar, o cliente não está avaliando isso. Ele está avaliando se vai funcionar, se o projeto vai ser entregue, se vai ser entregue no prazo, sabe? Se você tem capacidade para entregar realmente, se você já fez para outros clientes, ele está avaliando isso. Só que você, como fornecedor, você quer cobrar mais caro. E você querendo cobrar mais caro, para você fazer isso, é você tendo qualidade. Só que você precisa transmitir isso na hora de vender. Entendeu? Esse que é o problema. E a maioria das pessoas, elas têm dificuldade de, numa reunião de vendas ou numa conversa de vendas, onde o cliente não está nem pensando, o cliente já parte do pressuposto que a qualidade vai ser, que todos os fornecedores que estão concorrendo estão com a qualidade igual ou um pouquinho similar. Como que você transmite isso? Sabe? E é possível ser transmitido isso. Mas mesmo eles nem pensando nisso, é bom falar sobre transmitir isso, transmitir essa qualidade, é necessário isso? Então, e aí é necessário, e aí que é o tema do vídeo. Como você cobrar pelo seu conhecimento. Ó, imagina, tem uma história lá do consultor da IBM. Tinha uma máquina de $1 milhão. E aí, essa máquina, ela deu problema. E aí, ligaram para a IBM e falaram, olha, chama um consultor. E aí, o consultor chegou e foi lá, olhou a máquina e tal, foi, apertou um parafuso e pronto. Falou, ó, agora já está funcionando. Todo mundo testou, a máquina estava funcionando. E aí, as pessoas falaram assim, caramba, poxa, realmente está funcionando sim. Aí o consultor, olha, tá aqui a nota, R$10 mil. Aí, caramba, R$10 mil? Para você vir aqui e apertar um parafuso? Ah, não, tá muito caro isso aí. Faz o seguinte, o cliente falou, eu pago esses 10 mil, mas pega uma nota e escreve para mim o que você está cobrando. E aí o consultor pegou a nota e escreveu, apertar parafuso, R$1. Saber qual parafuso apertar, 9.999. Que é um conhecimento, sabe? Então, você pode cobrar pelo seu conhecimento. E sabe como é que cobra? Você prometendo resultado e tempo. Olha só, tempo e resultado é algo concreto. Você prometer que vai fazer um projeto e que no final do projeto você vai estar com um ambiente assim, ou assado, ou com os servidores assim, você prometer essa entrega, beleza, isso é uma coisa, é uma promessa fraca. Agora, uma promessa forte é você prometer algo concreto e prometer também em quanto tempo isso daí o cliente ele vai ter. Por exemplo, imagina que eu vou fazer desenvolver um sistema. E o cliente, ele tem outros sistemas dentro da empresa dele e ele está precisando de um sistema novo. Só que esse sistema novo vai pegar a informação de um sistema legado ou de outro sistema que já tem dentro da empresa para mostrar essas informações de uma maneira melhor ou de uma maneira diferente, certo? Lá dentro. Então, quando eu vou vender esse projeto, a primeira coisa que eu posso fazer é
criar um cronograma de como será a implementação. Para o cliente, ele ter noção exata, a partir do primeiro dia que eu estiver lá e começar a trabalhar no projeto, o que vai acontecer daí para frente. Se ele tiver noção que na primeira semana, terminou a primeira semana, acontece isso, em 15 dias acontece aquilo outro, em 30 dias aquilo outro, em 40 dias outro, e você fala todos os entregáveis em um formato de cronograma, ele tem uma visão concreta do que vai acontecer, do que você vai entregar. E se no final do cronograma é você entregando o projeto final, então você consegue mostrar, olha, então no dia 30 de maio, esse projeto está entregue e concluído. Agora tem um negócio. Talvez alguém possa perguntar assim, poxa, Ronald, beleza, mas na teoria é lindo. Né? A teoria, vamos fazer o cronograma e vai tudo funcionar de acordo com o que está lá no cronograma. Quem fez obra sabe como é que é. O cara te promete um cronograma e muitas das vezes acontece? Não. Não acontece. Cara, quem já consertou carro, batida, sabe como é que é. O mecânico te dá um orçamento, fala que amanhã vai ficar pronto e você chega lá no dia lá, tá pronto? Nem sempre está pronto. Nem sempre está pronto. Então, o cronograma tem um porém. Só que agora é a parte mais importante da gente distinguir. As pessoas estão acostumadas a montar cronograma depois que o projeto está vendido e na reunião de kickoff. Kickoff é aquela reunião de início do projeto, onde senta todo mundo para poder apresentar e discutir como é que é o projeto. Então, as pessoas elas têm essa tendência. Elas estão habituadas a fazer cronograma e discutir esse cronograma nesse momento. E nesse momento é apresentado ali o cronograma, fala, olha, sua equipe vai fazer isso. Cliente, quem da sua equipe cuida do help desk? Eles vão ter essas tarefas aqui para fazer. Quem cuida de banco de dados? Ele precisa me enviar essa informação. Ele vai passar tudo isso, certo? E aí vai fazer os acordos. Ah, vai, não vai e tal. Só que antes de vender, quase nunca isso é feito. Esse daí que é o problema. Por quê? Porque apesar do cronograma ser algo específico e ser um calendário de acontecimentos, tanto antes de vender quanto depois, antes de vender, você vai usar ele com outra finalidade, que é com a finalidade de vender resultado, cara. Então, o que eu faria? Se eu sei que quando eu bato meu carro, o mecânico não me entrega no dia, certo? Eu ainda não vendi. Eu quero que o cliente diga assim, eu faço um cronograma e eu coloco as minhas atividades. No cronograma eu coloco também as atividades que eu quero que o cliente execute. Porque todo projeto existem tarefas que são de minha responsabilidade e tarefas que são de responsabilidade do cliente. Então, se as tarefas que são de responsabilidade do cliente estão lá dentro do cronograma, essas tarefas precisam acontecer para que eu consiga seguir as minhas. As minhas eu consigo estimar. Todo mundo que implementa projeto sabe que, por exemplo, fazer uma instalação ou para fazer uma determinada configuração dura tantas horas. Se for um desenvolvedor, para fazer um determinado tipo de código, dura tantas horas. E normalmente as pessoas estimam isso muito bem e colocam gorduras nos cronogramas e aí vende. Agora, no cronograma do cliente, você pega e estima. Você estima que você vai pedir a senha do banco de dados na segunda-feira, dia 21, e que na terça-feira, dia 22, a senha é retornada. Você estima que eu vou passar uma tarefa para a equipe de Service Desk ou para uma equipe do cliente executar e que 3 dias depois essa tarefa está executada. Você cria as suas atividades e você cria também as atividades do cliente. Na atividade do cliente, você estima tudo que o cliente vai fazer. E você sabe como é que você vende? Você mostra e abre o cronograma. Chega para o cliente e fala, olha, então é o seguinte, cliente, aqui está a minha proposta,
eu vou te entregar isso, isso, isso. Lembra daquela parte lá do concreto que eu mostro? Olha, você consegue mostrar foto do que você vai entregar, o desenho da solução, o cenário futuro de como que vai estar o ambiente do cliente. Então você fala, olha, eu vou te entregar tudo isso aqui e eu vou te entregar no dia 30 de maio. Quer ver? Deixa eu abrir aqui. E aí você vai e abre o cronograma. No cronograma você fala, olha, então, você assinando comigo, eu começo na próxima segunda-feira. Nessa próxima segunda-feira a gente vai fazer uma reunião de kickoff para poder ver a agenda, alinhamento das equipes, e aí você começa a narrar tudo o que vai acontecer. Olha, e aí você vai falando no cronograma, olha, uma semana depois eu já te entrego isso. 15 dias depois isso aqui acontece. 21 dias depois eu estou precisando da senha do banco de dados com a sua equipe. Você está vendo que eu coloquei um dia para o pessoal me passar essa senha, tá? E aí, depois que você apresenta ali os resultados ou o que vai acontecer pela perspectiva do cliente, sabe, no ambiente dele, na empresa dele, quando você apresenta o que vai acontecer para o cliente ele fala assim, nossa, agora eu entendi. Eu sei que isso vai realmente acontecer, eu estou vendo ali no cronograma, tudo faz sentido aqui na minha cabeça. E ele tem uma percepção de que você está vendendo o resultado. Por quê? Porque vender o resultado da forma que 99% das pessoas fazem é chegar e mostrar a foto. Olha, isso aqui é o que eu vou te entregar. Agora, vender o resultado e provar que você vai entregar é dessa forma. Tá aqui a foto e aqui tá as datas de tudo que vai acontecer. Então, a percepção do cliente, ela é do tipo, cara, realmente, senti firmeza nesse cara aí. Isso vai acontecer. E você vai e fecha, falando assim, olha, cliente, se chegar no dia 30 e esse projeto não tiver sido concluído, eu te dou uma garantia. Agora, tem um porém. Eu garanto as minhas atividades. Você viu no cronograma aqui que tem atividades que são da sua equipe. Sabe? Tem da equipe de banco de dados, outra equipe de desenvolvimento, outra equipe de suporte. Se, quando eu passar essa atividade para a sua equipe, ela me retornar dentro do prazo que eu determinei aqui nesse cronograma e que eu estimei, beleza, eu garanto que no dia 30 vai estar pronto. Agora, se a sua equipe demorar para me retornar, aí eu não posso mais garantir. Entendeu? E isso faz sentido na cabeça do cliente. Isso faz sentido. O cliente ele consegue entender. E aí você transfere, sabe, a responsabilidade. O que mais acontece em projeto, sabe o que é? O cara iniciar um projeto, pedir algo para o cliente e demorar muito mais tempo do que estava previsto. Ele pede para o cliente fazer por exemplo, se o cara é desenvolvedor ou se ele vai instalar uma aplicação, ele vira para o cliente e fala, cara, me dá um servidor pronto com Windows ou com Linux formatado para começar a trabalhar. E esse servidor era para chegar na segunda-feira. Tá pronto. E aí muitas vezes ele só fica pronto na quarta, na quinta. Senhas é a mesma coisa. Olha, eu preciso da senha para acessar lá. Ah, peraí. Aí às vezes o cara dá uma senha que a senha não acessa. Por quê? Porque ele não botou o nível lá de administrador, ele botou um nível intermediário. Então o cara entra lá, só vê parcialmente e não consegue ver outras coisas. Entendeu? Ele precisa fazer uma instalação e aí a instalação dá erro porque a senha não tem o privilégio lá de administrador para deixar instalar. Às vezes a máquina não tem endereçamento IP, que é uma informação que a máquina precisa. Às vezes a máquina precisa sair para a internet e precisa ter regras de firewall ou regras de conectividade e essas regras não estão implementadas. E muitas vezes quem implementa é a equipe de segurança, que leva 2, 3, 4 dias. Tem vezes que pedem para abrir um formulário de mudança, sabe? Algo super burocrático. E esse formulário de mudança tem um comitê que só vai acontecer na outra semana. Então, cada empresa tem o seu procedimento, certo? E você, imagina só, se você tiver que perguntar o procedimento de 100% dos seus clientes antes de vender. Não ia dar certo, ninguém consegue fazer isso. Então você consegue estimar. E para vender resultado, você vende a foto do que você vai entregar e a data de quando você vai entregar, desde que o cliente ele cumpra com as atividades dentro do cronograma de acordo com o que você estimou.
E se o cliente te questionar e fala assim, ah não, mas calma aí, mas quanto tempo você estimou? Você fala, não, olha, eu estimei aqui que é um tempo médio que eu vejo para todos os meus clientes. Quando eu peço essa informação, o tempo médio de retorno é de X tempo. Então foi isso que eu estimei aqui. Mas porque você quer mudar? A gente muda. Aproveita aqui, me fala agora, a gente já muda. Entendeu? E o cliente ele vai dizer se quer mudar ou não, mas isso não é relevante. Então, antes de você vender o projeto, você pode vender resultado. Outra coisa também, cara, que é um problema de quem não consegue vender o conhecimento é que, infelizmente, em TI tem vários tipos de profissionais. Eu estou tentando achar uma maneira para falar isso. Mas a gente sabe que tem gente que cobra, sei lá, R$200 para fazer um projeto, tem gente que cobra R$100 para fazer um projeto. Por exemplo, formatar máquina. Tem gente que cobra, sabe, R$50 para formatar uma máquina, tem gente que cobra 120, certo? E quem está certo, quem está errado? Tem muita gente que reclama, o que cobra 120 fica falando assim, pô, esses caras que cobram 50 aí estão prostituindo a profissão. O que cobra 50 fica falando assim, cara, esses que cobram 120 são malucos, estão querendo explorar. Certo? E aí, quem tá certo ou quem tá errado? Não tem certo nem errado. Cara, eu acho que cada um cobra de acordo com a sua capacidade de cobrar. Obviamente, quem não domina vendas vai ter que cobrar mais barato. Porque ele acaba pagando tipo um pedágio pela falta de conhecimento. Ou seja, ele cobra mais barato porque se ele cobrar mais caro, ele não vai conseguir fechar nenhum projeto. Entendeu? Já o que cobra mais caro, ele consegue cobrar mais caro. Ele sabe que se ele botar lá o valor dele 120, vai ter gente que vai querer. E vai ter muita gente que não vai querer também. Essas pessoas que não querem, muitas das vezes ele acha que a culpa é de ter porque existe o cara de 50. E não tem certo nem errado. O que você tem que fazer é cobrar pela sua capacidade de gerar resultado. Porque se você não faz isso, sabe o que acontece? É muito comum você colocar uma proposta lá no cliente, o cliente fala assim, ah, legal, então discrimina aqui o que você vai fazer. E aí o cara discrimina, olha, eu vou fazer isso, isso, isso. Cara, principalmente com infraestrutura, e principalmente com instalação, assim, de Wi-Fi, sabe, conectividade, redes. Então a pessoa fala, cara, me discrimina aí, qual é o equipamento que você está propondo para mim e o que você vai fazer? E o cara vai lá e discrimina lá tudo, tal. Beleza. E aí o cliente, ele pega essa proposta e mostra para 10 fornecedores. Fala, pessoal, quanto vocês me vendem isso aqui? E aí o fornecedor fala, não, eu faço mais barato. Esse fornecedor que está fazendo mais barato, ele está comparando em relação ao quê? Primeiro, ele está comparando em relação à tarefa. É a mesma coisa que você consertar o computador da IBM e você querer cobrar pela tarefa de apertar parafuso. Porque a tarefa de apertar parafuso custa R$1. A tarefa do conhecimento, que é saber qual parafuso apertar, talvez o outro não saberia. Então, quando você coloca uma proposta assim, muitas das vezes você está dizendo, olha, eu vou apertar o primeiro parafuso, o segundo parafuso, o terceiro parafuso dessa máquina. Entendeu? E aí você cobrou mais caro. E o seu cliente vai e passa, cara, quanto vocês cobrem? Quanto você cobra para apertar parafuso? Ah, R$1. Eu falo, pô, cara, não, só vou pagar R$1. Agora, o erro é de quem? É de quem está propondo pagar R$1 por apertar parafuso ou é de quem cobrou aquilo e discriminou e ele comparou o seu serviço como somente apertar parafuso e não soube cobrar pelo conhecimento. Então você quer cobrar pelo seu conhecimento. Todo mundo quer cobrar pelo seu conhecimento. Cara, é horrível a sensação. Quer ver? Ó, se isso estiver acontecendo com você, é sinal que você não está conseguindo cobrar pelo seu conhecimento. Que é, você envia uma proposta,
certo? Você discrimina todas as ações que você vai fazer, o cliente cota com outro e fala, olha, o seu projeto ficou muito caro, obrigado, mas eu vou fazer com outro. Eu já sei qual é o equipamento que tem que comprar, já sei tudo. Certo? Se isso está acontecendo com você, é sinal que você não está sabendo cobrar pelo seu conhecimento. E se o cliente pedir um desconto, também é sinal? Não. Desconto, definitivamente não. Por quê? Porque a diferença de pedir desconto te colocar contra a parede são duas diferenças gritantes. Primeiro, pedir um desconto, a pessoa ela pode pedir. O cliente ele pode pedir um desconto e falar assim, olha, poxa cara, gostei bastante de você, eu vi que você faz um trabalho direitinho, você me cobrou o preço aqui, era até um pouco a mais do que eu estava pensando em pagar. É sempre esse discurso, né? Mas, cara, se você não consegue me dar um desconto não, pra gente fechar, isso tudo bem. O cliente ele tá olhando do lado dele. Isso pra mim não tem problema nenhum. Agora, o que tem problema é o seguinte, ele fala, cara, olha só, eu vi aqui que você vai fazer uma instalação, depois vai fazer outra, depois são 5 instalações aqui e você está cobrando R$300 pela instalação. Cara, recebi de outro fornecedor aqui 150 pela mesma instalação. E você sabe que esse cliente não tinha conhecimento nenhum. Foi você que passou o que tinha que fazer a instalação. E se você não tivesse passado isso, ele nem ia saber. Isso daí que é um sinal. Entendeu? E a culpa é de quem? É do cliente? A culpa é do fornecedor ou é sua? Ó, vamos ver. Do fornecedor, eu já falei que não é. Por quê? Porque o fornecedor está recebendo lá, ele vê a tarefa, ele fala, quanto custa para apertar um parafuso? Custa R$1. Mandou. Do cliente, vamos ver, será que a culpa é do cliente? Vamos pensar. Olha, se eu vou viajar, e ano passado, em junho, eu fui para Portugal. Quando eu escolhi ir para Portugal, eu não estava me apegado a nenhuma companhia aérea. Então eu olhei, botei no decolar.com e vi lá destino Portugal e apareceram todos os preços. E eu acabei escolhendo uma companhia aérea lá, a mais barata, comprei e fui. Certo? Eu não estava nem aí para a companhia aérea que ia me levar. Eu só me certifiquei que não era uma horrível, sabe? Só fui dar uma olhada para ver se não estava entrando nenhuma furada, se não era muito ruim. Mas se fosse normal, eu já iria fechar. E foi isso que eu fiz. Então, eu já tinha claro qual era o destino e o veículo que ia me levar para o destino, para mim, tanto faz. Nesse cenário, eu como cliente, eu estava querendo pagar o menor preço possível com o veículo. Porque veículo não tem valor, sabe? Descobrir qual é o destino tem. Por exemplo, se eu chego para alguém e falo assim, cara, quero umas férias inesquecíveis. A pessoa, olha, então deixa eu te ajudar aqui. Tem essa praia aqui, tem essa outra cidade, tem esse outro país, tem isso aqui. E o cara começa a me falar, cara, você quer ir para esse? Para esse aqui você vai gastar tanto, é assim o passeio e tal. Nesse outro aqui você vai gastar Y. Sabe, a pessoa que me ajuda a descobrir o destino, isso é uma informação de valor, entendeu? Agora, como eu vou chegar lá, não tem tanto valor. Então, é natural que o cliente ele já saiba qual é o destino, primeira, segunda, terceira e quarta tarefa, ou instalação. É natural que ele queira pagar o menor preço possível no veículo, certo? Então, o que você tem que fazer? Você tem que vender valor, cara. E não a sua tarefa, não a sua execução. E como que você faz então na proposta? Primeiro, você coloca na sua proposta o resultado que você gera. Você não coloca o como. Você só coloca o resultado e o tempo. É isso que importa para o cliente. Ele só quer saber o seguinte, que resultado que ele tem e quanto tempo que ele vai ter. Entendeu? Então o como você não coloca. Ó, outro exemplo. Quando eu entro na academia, né? Eu já entrei em academia várias vezes, já saí, já parei de fazer e tal, já fui, já voltei. Mas enfim, normalmente funciona assim. Tu chega na academia e vai na recepção e fala, cara, quer entrar? Quanto é que tá a mensalidade? Aí a recepcionista fala assim, olha, tá X. E aí você fala, tá bom. Aí ela vira pra você e fala assim, tá, mas
qual é o seu objetivo com a academia? E aí você fala, ah, não, meu objetivo é emagrecer, ou é ficar forte, ou é ter mais condicionamento físico, não importa. Mas enfim, ela fala isso, olha, tem esses objetivos aqui, qual que é o seu? E vamos dizer que eu falo, é emagrecer. Ah, não, meu objetivo é emagrecer. Ela fala, tá bom. Então tá, é emagrecer, né? Vou colocar aqui na sua ficha. Olha, academia custa X, vai ali na recepção, faz o pagamento, tá? Você vai querer nutricionista também? Porque para você emagrecer, é bom que você faça uma nutricionista, tá? Tem a nutricionista da academia aqui, custa só mais Y. Mas se você não quiser pagar esse Y, você pode fazer pelo seu plano de saúde, mas eu recomendo que você faça. E aí você pode querer fazer ou não. Mas enfim, ela fala, paga lá, certo? E pronto, e amanhã você começa. Aí o que eu vou lá, faço? Tá bom, vou lá e pago. E aí fala, tá pago aqui. Ela fala, tá bom, tá agendado o seu horário, você começa amanhã, 8 horas da manhã. Chega lá, 8 horas da manhã, dou oi pra recepcionista, ela fala, pode passar, vou na roleta, tá lá um professor. E o professor vem, opa, tudo bom? O que você quer? Eu vi aqui na ficha que você quer emagrecer, né? Então é o seguinte, vou te passar seu treino. E aí ele começa a explicar, olha, você vai fazer isso aqui, vai fazer esse outro exercício, vai fazer o seu aparelho, sabe, vai fazer aeróbio e começa a falar o que você vai fazer. Ou seja, eu primeiro paguei para depois saber o que eu ia fazer. Ou seja, eu comprei primeiro, pensando no resultado, a recepcionista me vendeu o resultado, o destino, que é emagrecer, e o como ninguém me vendeu. O como eu só aprendo no dia seguinte, depois que já tá pago, que eu já tô lá com o professor. Certo? Então é isso que eu tô advogando aqui. Venda o resultado. O como não é importante. As pessoas não estão... Por isso que o como é barato. Então, se você sabe disso, para de ficar falando o como você vai construir, vai chegar naquele resultado. Ah, Ronald, mas você disse que tem que fazer o cronograma. Realmente, o cronograma você diz o que vai acontecer na data tal. A todo momento, eu falei aqui, se você voltar o vídeo, você vai ver. Eu falei, no cronograma você diz o que você vai entregar, o que vai acontecer naquela data. Eu nunca te falei o que você vai fazer naquela data. O que você vai instalar naquela data. Entendeu? É o que você vai entregar pela percepção do seu cliente. Certo? E por último, algumas pessoas podem falar assim, ah, não, mas tá bom, eu acho, mas não sei se pra mim não funciona não, porque se eu não falar o como, eu sinto que eu estou enganando o cliente. Se não falar o como, eu sinto que eu estou enganando o cliente. E será que você está enganando? Ou será que isso é um sentimento? Vamos pensar aqui. Olha só. Primeiro, não falar o como é a melhor forma de se vender resultado. Né? Quando você não diz o como, você fala o resultado que você vai gerar, essa é a melhor forma de você vender valor. Certo? As pessoas que são picaretas, elas vendem o resultado, elas não têm capacidade para entregar, certo? Ou às vezes vendem um resultado, cobram muito mais caro do que realmente é, certo? E o cliente vai lá, fecha e ela recebe o pagamento. Legal, recebeu o pagamento lá. O que acontece depois? Quando o cliente descobre que essa pessoa ela foi desonesta, o cliente ele vai falar, caramba, fui passado para trás, fui enrolado. Você acha que essa pessoa ela vai voltar a vender de novo para o cliente? Não. Nunca mais volta. Não volta. Porque o cliente ele percebe que ela é uma pessoa desonesta. Certo? Os desonestos fazem isso sim. Eles vendem o como e cobram mais caro. São os espertalhões. Agora, há muitos anos atrás, na década de 90, era assim, cara. Você ia na Casas Bahia, ou você ia no Ponto Frio, ou qualquer loja dessa comprar uma televisão, alguma coisa, você dependia do vendedor. O vendedor que te explicava ali, falava, não é, esse modelo aqui é o melhor, esse é o melhor. E às vezes era 200, 300 reais mais caro que o outro que tinha os mesmos recursos.
Antigamente era assim, entendeu? E aí quando surgiu a internet, que você podia comparar, sabe? Você não ficava mais na mão do vendedor, todo mundo começou a descobrir que os vendedores eram picaretas, que eram 7-1, certo? E hoje? Hoje não é mais assim, né? As pessoas estão preparadas. Então, vamos lá. Então, se o picareta, ele vende o resultado e ele aproveita disso para poder se dar bem, ter um ganho, quando o cliente descobrir que ele é picareta, ele nunca mais vende. Ele vai até conseguir fazer uma venda, mas ele não vai se sustentar por longo prazo. O mercado vai descobrir que ele é mentiroso, que ele é um 7-1, sabe, que ele é enrolador, que ele só quer se dar bem, certo? Mas eu acredito que quem está assistindo esse vídeo, e é para esse público que eu falo, que na maioria das vezes são técnicos, pessoas que têm conhecimento técnico muito bom, pessoas que já têm empresa já há bastante tempo e que atendem muito bem o seu cliente, sabe, que já está acostumado a fazer atendimento, que quando um cliente fecha com ele, esse cliente ele fica por muito e muito tempo. Eu sei disso porque eu converso. As pessoas comentam, você deixa depois o comentário aqui abaixo desse vídeo. Mas enfim, as pessoas comentam, elas me contam as histórias, eu sei. Então, esse tipo de pessoa, ela não vai passar a perna. Ela não vai passar a perna no cliente. Ela vai cobrar o justo, porque ela quer uma relação duradoura com o cliente. Ela não está num jogo de 1, 2 anos. Ela está num jogo de longo prazo, de se estabelecer no mercado, de ter cliente por muito e muito tempo, sabe, de fazer o nome dela, sabe, de ser reconhecida, de ser valorizada por prestar um bom serviço, por ser uma empresa honesta. Então você não precisa disso, sabe? Você não precisa disso. E eu acredito que o cara que é picareta, ele faz isso porque ele não sabe quando vai ter outra venda, ele não sabe quando vai ter outra oportunidade de ganhar dinheiro. Até o cara que é muito malandro, cara, se ele tivesse ciência de que sempre ia estar caindo venda, ele seria honesto só por malandragem. Entendeu? Então, é igual a arma. Eu não sou a favor de arma, eu sei que no Brasil tem a discussão, né? Ah, pode ter arma em casa, não pode e tal. Eu não quero nem entrar nesse mérito, porque não é aqui a ideia do vídeo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: a arma numa mão boa, ela tende a fazer o bem. A arma numa mão ruim, ela tende a fazer o mal, certo? Então, você dominar esse conhecimento e saber que você tem que vender o resultado e passar a vender o resultado, isso é uma arma que agora você tem a seu favor. E isso vai te ajudar a fechar mais contratos, aumentar o número de clientes que você tem, sabe? Crescer sua empresa, crescer seu negócio, se desenvolver na sua carreira, ter mais possibilidade e ter relações melhores com seus clientes. Então, a arma está aí. Eu já entreguei aqui, certo? Agora, a responsabilidade é sua. E saiba que o que você vai fazer com isso, as consequências, vai ficar no mercado. As pessoas vão saber. Então, e eu acredito genuinamente que a maioria das pessoas são honestas, elas querem prestar um bom trabalho, querem fazer um serviço direitinho, sabe? Primam por uma boa qualidade de entrega. Então, se você tem tudo isso, se você atende bem seus clientes, se tem clientes que gostam do seu serviço, que te recomendam para amigos, cara, passa a usar isso e você nunca mais vai sofrer aí por ter que ficar vendendo tarefa ao invés de conhecimento. E vender conhecimento você consegue vender mais caro, consegue cobrar mais, ganhar mais, margem de lucro é melhor, sabe? Cliente mais satisfeito, e é assim que se vende conhecimento. Bom, escreve para mim o que você achou desse vídeo, escreve alguma situação que você já passou, ou algum comentário que você tenha com relação a alguma coisa que eu falei. Quem sabe eu posso fazer um outro vídeo até e entrar mais a fundo, de repente, em alguma situação ou algum detalhe desse tema. Me segue também nas minhas redes sociais. É só você procurar por Ronald Perrini na sua rede social preferida, tá bom? É isso aí, gente. Espero que você tenha gostado. Quero ver seu comentário e boas vendas!